Ao ouvir o ronco silencioso das águas, sabes que o jogo de poder está em andamento. Quando os navios russos se aproximaram das águas britânicas, a resposta do Reino Unido foi rápida e implacável. Dados do Ministério da Defesa revelam que nos últimos 2 anos, o número de embarcações russas ameaçando as fronteiras britânicas aumentou 30%. Essa escalada obrigou a mudar as regras de engajamento. A bordo do HMS Severn, uma embarcação de patrulha flutuante, o monitoramento se tornou incessante. Eles rastrearam cada movimento, cada sinal, cada rota, como uma sombra que nunca perde o rastro. O som constante de radares, o cheiro de oceano salgado e o frio das mãos do timão criam uma atmosfera de tensão máxima. Quando as embarcações russas cruzaram o Estreito de Dover, a resposta foi rápida e decisiva. O HMS Severn nos manteve sob vigilância com armas em punho, impedindo qualquer avanço. A missão só foi transferida para a Marinha Francesa na costa da Bretanha. Assim, uma mensagem clara foi enviada: este é nosso território. Controlamos as águas. Mas o verdadeiro conflito está nas profundezas sombrias do oceano e na guerra de informações. Outro ator na cena foi o Yantar, camuflado entre os navios como uma simples embarcação de pesquisa oceânica. Na verdade, é uma base de espionagem flutuante, do projeto 2002-2010, capaz de portar submersíveis tripulados e não tripulados como o AS-37 e o AS-39, ele detém a habilidade de cortar, escutar e sabotar cabos de internet e oleodutos submarinos. Era evidente que esse navio circulava na costa da Escócia, perto de áreas críticas para a infraestrutura submarina. Um detalhe inquietante, o Yantar usava lasers cegantes contra o radar da Força Aérea Real, RAF-P-8 Poseidon, que monitorava os mares de cima. Essa não é uma embarcação de pesquisa, é uma arma de ataque. A ameaça cresce a cada dia, e as palavras do secretário de Defesa do Reino Unido não deixam dúvidas. Isso é extremamente perigoso. O clima ao redor dessa operação é de expectativa e alerta. Será que essas ações são apenas estratégias de espionagem? Ou estamos diante de um início de confronto invisível, que pode mudar tudo o que conhecemos? Cada movimento, cada som no mar conta uma história de tensões latentes, prestes a explodir na superfície ou no fundo do oceano. Você já imaginou o que está por trás do bloqueio no Canal da Mancha? Escritórios secretos, tanques enferrujados e uma economia global à beira do colapso. A verdade é que o futuro do petróleo russo, que financia a guerra na Ucrânia, está sendo ameaçado por uma frota fantasma. Mas essa não é uma simples operação militar. É uma guerra de som, cheiro e água. Uma guerra que desafia toda a estabilidade mundial. A postura rígida da Marinha Real é apenas o começo de uma estratégia gigantesca. O objetivo? Bloquear completamente as exportações de petróleo de Putin. Cada rublo que financia a ocupação da Ucrânia vem daquele petróleo derramado em tanques enferrujados, partindo do Mar Báltico e atravessando o Estreito de Dover. São embarcações antigas, muitas com mais de 15 a 20 anos, cruzando os mares sob nomes fictícios, registradas em países de facilidade como Panamá, Libéria e Ilhas Marshall. Sem garantias, sem seguro. Apenas barcos usados para burlar sanções de $60 por barril. Imagine centenas de pequenos triângulos verdes piscando nos radares. Cada um, uma bomba relógio esperando para explodir. Um relatório do Guardian revela: esses navios podem causar nunca uma catástrofe ambiental? Uma fuga de óleo massiva capaz de poluir mares e praias, ameaçando tudo. As autoridades suecas e finlandesas temem isso a qualquer momento. Sem seguro, a limpeza custaria bilhões. E quem pagaria? Os cidadãos europeus e britânicos, que sustentam o peso dessa crise invisível. E o que o Reino Unido faz? Parar, inspecionar, bloquear. Não só uma medida de força, mas uma estratégia de defesa. Denmark reforça suas inspeções, procurando esconderijo para esses barcos, fantasmas sob pretextos ambientais. A mensagem é clara: ninguém mais passará impunemente. Mas o perigo não é só o petróleo. Essa guerra híbrida revela uma face mais sombria. Esses navios, disfarçados de embarcações civis, são na verdade armas de sabotagem. Eles podem danificar cabos submarinos de energia, cortá-las, espioná-las. Tudo isso na calada da noite. A ameaça é tão real que, conforme as evidências aumentam, fica clara: a batalha por um mar limpo, seguro e livre de ameaças não é só palavra de guerra. É uma luta silenciosa, que pode mudar o equilíbrio global de uma hora para a outra. Se o Estreito de Dover e o Canal da Mancha deixarem de ser rotas seguras, o que acontecerá? O petróleo russo, que abastece a China e a Índia, pode simplesmente parar de fluir. Uma paralisação logística que ameaçaria drenar bilhões do mercado mundial. E mais sério, esse cenário coloca em risco o meio ambiente.
Navios tão antigos, sem manutenção, podem explodir, causando vazamentos devastadores. Os custos de uma crise assim? Bilhões de dólares e uma catástrofe ecológica que atinge o planeta inteiro. Você já percebeu? Estamos diante de uma guerra disfarçada, onde o campo de batalha é o oceano. Uma batalha que vai muito além de tanques e navios. É uma guerra de inteligência, de influência, de sobrevivência. E o que acontece nos mares hoje pode determinar o futuro que nos espera amanhã. No Longeira Segredo, Rússia utiliza essas embarcações civis com fins militares. Apesar de o Mar Báltico parecer, na teoria, uma área sob controle da NATO, com a entrada de Finlândia e Suécia na prática, virou palco de uma guerra híbrida. Há evidências contundentes de que esses navios sabotam parques eólicos, cabos de energia e linhas de dados no fundo do mar. Imagine o som distante de cargas elétricas sendo interrompidas, cabos se rompendo sob a pressão da sabotagem. Vê-se chineses e russas como o Polaris danificaram cabos entre Finlândia e Estônia. O tanque Eagle S arrastou sua âncora, rasgando linhas essenciais. Você consegue sentir a tensão no ar, quando essas ações mostram o quão real é essa ameaça? O governo britânico, com sua intervenção contra o Yantar e o Stoichi, envia uma mensagem clara aos seus aliados europeus. Deixar esses navios livres é como deixar minas no nosso quintal. Se começaram a parar, procurar e inibir esses navios ao longo da rota do Estreito de Dano a Dover, uma verdadeira sacudida logística ocorreria em Moscou. Risco de perder bilhões de dólares por mês. Toda a economia russa dependente dessa rota de sombra. Relatos de inteligência ucraniana e especialistas revelam que os tanques atingidos no porto russo também fazem parte dessa frota fantasma. A guerra, agora, não se limita ao solo ucraniano. Ela também ataca as forças vitais econômicas de Moscou. Tanques como Saturn e Polox que pareceriam intocáveis foram afundados. Cada ataque, cada bloqueio, enfraquece a capacidade de Moscou financiar o conflito. E a pergunta que fica é, até onde essa pressão pode chegar antes que tudo estoure? Será que a NATO, com essa postura firme, consegue frear essa maré de ataques silenciosos? A guerra no mar, silenciosa e invisível, está se intensificando. E o limite do poder russo pode estar mais perto do que imaginamos. Imagine o quanto o controle do mar é crucial. Agora, pense na ameaça real. Navios como Saturn e Polox provam que nenhuma embarcação está segura. Com a pressão do Reino Unido no mar e ataques de drones na Ucrânia, o comércio marítimo russo está em uma forte pressão de dois lados. Essa cadeia de eventos ameaça cortar as finanças de Putin. Se esses barcos navegarem livres na água britânica, eles se sentiriam invencíveis. Cada passagem fortaleceria sua confiança. O mar se tornaria o quintal de Moscou. Seria o pesadelo de quem pensa em segurança na NATO. É como se a paz estivesse à beira do abismo. E um passo errado pode transformar esse cenário em caos total. Mas o que realmente está por trás do bloqueio no Estreito de Dover? Vai além de impedir o contrabando de petróleo. É uma jogada estratégica contra uma tática insidiosa. A Rússia, percebendo sua fragilidade naval contra a NATO, usa métodos assimétricos. Barcos de pesca, cargueiros até petroleiros, deixaram de ser apenas transporte. Tornaram-se plataformas de ataque. São verdadeiras rampas de lançamento de drones kamikaze. Imagine o pesadelo, enxames de Shahed lançados de barcos civis. Eles podem atacar Londres, Portsmouth ou plataformas energéticas no Mar do Norte. Não é ficção, já aconteceu. Um ataque a um navio-tanque de GLP na Ucrânia, próximo à Romênia, é a prova mais cruel. Civis e militares vivem sob ameaça constante. A Romênia evacuou vilas na fronteira, sentindo o perigo bem perto. Isso mostra que a guerra está invadindo o território da NATO. Por isso, o Reino Unido intensificou sua fiscalização. Os navios russos, especialmente os que parecem civis como o Yantar, estão na mira. Permitir que eles circulem livremente seria um convite ao desastre. Se deixarem passar, um barco de pesca pode abrir a tampa e aparecer um míssil Zircon ou uma nuvem de Shahed. A Rússia tentou isso no Báltico, escondendo operações entre civis. Mas Londres fechou essa porta em Dover. Essa é uma jogada de estratégia contra a doutrina de guerra híbrida marítima de Moscou. E se essa ação não fosse tomada? Imagine o que aconteceria. A teoria das janelas quebradas se aplicaria ao mar. Cada navio russo livre seria uma brecha, uma porta aberta para o caos total. O controle do mar não é apenas uma questão de força militar, é uma luta pela sobrevivência da segurança ocidental. Sem essa vigilância, as águas que consideramos seguras podem se transformar no palco de um conflito insidioso e devastador. Imagine um cenário onde navios civis russos navegam livremente pelas águas britânicas e europeias, sem obstáculos ou limites.
É natural pensar que sem intervenção, esses barcos ganharam confiança com cada passagem, transformando-se em uma presença constante. Essas águas, um dia livres, poderiam se tornar território russo, uma verdadeira extensão do seu quintal marítimo. Se isso acontecesse, a estratégia de dissuasão da OTAN seria meramente um papel rotulado de promessas vazias, uma piada de mau gosto. Porém, Londres não deixou levar. Com o HMS Severn e o HMS Somerset, o Reino Unido reafirmou seu domínio naval na região. A força britânica atuou de forma decisiva bloqueando o avanço russo. Essa ação despertou uma onda de coragem em outros países europeus. Dinamarca reforçou o controle nos estreitos, e a Suécia elevou sua vigilância, formando uma verdadeira muralha de defesa marítima. A crise, contudo, não se limita às águas. Nos tabuleiros diplomáticos e econômicos, o Reino Unido e a União Europeia estão elaborando sanções cada vez mais duras contra a chamada Frota Sombra. Planos inovadores prevêem autorizar inspeções rigorosas às embarcações suspeitas. Isso é uma revolução no direito marítimo, colocando Putin e seu petróleo na corda bamba. A decisão da autoridade do Panamá de revogar a bandeira de navios antigos utilizados na Frota Sombra mostra que a pressão diplomática está surtindo efeito. Combinados à atuação da Marinha Real, esses movimentos dificultaram ainda mais os planos de Moscou. As ações do Yantar, com seus lasers cegantes, e do Stoichkov, exibindo força, não mais assustam o Ocidente. Elas alertam que a Marinha da OTAN está em alerta máximo. Londres não está apenas monitorando. Está identificando, rastreando, e pronto para destruir, se necessário. A era em que a Rússia podia agir com impunidade no mar chegou ao fim. A linha que se estende do Canal da Mancha até o Polo Norte deixou de ser uma via livre para os interesses russos. Agora, é um campo minado, onde fragatas e aviões P-8 aguardam a qualquer momento para atuar. O jogo mudou completamente. Qual será o próximo movimento de Moscou? E como essa nova postura afeta a segurança global? A resposta está na determinação de uma Europa que aprendeu a não mais tolerar ameaças silenciosas. O silêncio do mar agora é uma palavra de combate. A intervenção decisiva da Marinha Real no Estreito de Dover marcou um ponto sem volta para as linhas de logística militar e econômica do Kremlin. A interceptação do Stoichkov, o desafio às lasers do Yantar e essa operação abrangente contra a Frota Sombria são provas de que o Ocidente não está mais na defensiva, mas na ofensiva. Putin tentou enganar o mundo, transformando navios civis em armas e velhos petroleiros em máquinas de lucro. Mas a resposta de Londres foi erguer uma muralha de aço no mar. Agora toda embarcação russa que ingressar em águas britânicas será vista não apenas como um navio, mas como um possível alvo flutuante. O petróleo russo pode estar condenado a apodrecer nos portos, seus navios de espionagem a ficarem cegos, e suas ambições navais grandiosas a enferrujar nas frias águas do Canal da Mancha. A maré mudou. A era de impunidade de Moscou no mar acabou. O que isso significa? A Rússia, que antes se via intocável, agora enfrenta uma linha de frente implacável, carregada de estratégias que deixam sua frota vulnerável e suas cifras econômicas à beira do colapso. A verdadeira guerra está acontecendo sob as ondas, e o mundo está assistindo a uma transformação épica no palco marítimo. O que Putin perdeu ao tentar transformar seus navios civis em armas de destruição? Será que o Kremlin consegue retomar seu império marítimo antes que tudo enferruje? A resposta está nas próximas jogadas. E prepare-se, a próxima reviravolta pode ser mais chocante do que qualquer uma que você já viu. A situação se agravou ainda mais quando a fragata HMS Somerset, seguindo o Yantar e outros navios civis na área, foi exposta a sinais intensos de interferência de GPS, originados diretamente do navio russo. Isso revelou que a Rússia não estava apenas coletando informações, mas também colocando em prática suas capacidades de guerra eletrônica, bem debaixo do nariz da OTAN. Você consegue imaginar a precisão, o silêncio, os sons de interferência se espalhando como uma ameaça invisível? Essa ação silenciosa e cruel mostra que o objetivo russo é impedir o fluxo de informações entre suas frotas do Norte e do Báltico. Plataformas como o RFN Stoichkov, equipadas com mísseis de cruzeiro calibre e mísseis antinavios iranianos, foram alvo dessa operação. Sem o suporte do tanque Elnya, suas operações de longo alcance ficam severamente limitadas. Essa movimentação é um golpe logístico devastador para o orgulho naval de Putin, pois um navio de guerra que depende de petróleo não pode se aventurar longe do porto com os tanques ameaçados. E aqui está o cenário. Rússia quer usar o Canal da Mancha e o Mar do Norte como sua própria extensão, mapeando e ameaçando as infraestruturas europeias mais críticas. Mas, do outro lado, Reino Unido, junto com aliados da OTAN, França, Noruega, Islândia, não aceitará mais essas táticas de ameaças invisíveis.
3 novos aviões P-8 Poseidon enviados à Islândia aumentaram as patrulhas contra submarinos russos no Atlântico Norte e regiões árticas. Essa ação na passagem de Dover é uma notícia de que a liberdade de movimento da Rússia no mar chegou ao fim. Cada navio russo agora será visto como um potencial refém. Mas a repercussão desse esforço não é apenas militar. A operação deixou para trás uma sombra sinistra no fundo do mar, uma força oculta que financia a máquina de guerra de Moscou, a Frota Fantasma. Você consegue sentir o peso dessa sombra, essa ameaça que paira na escuridão das águas globais? E o que acontecerá se essa sombra for completamente exposta? Porque por trás dos mares, uma batalha silenciosa e mortal está sendo travada. Você sabia que as águas que parecem tranquilas escondem ameaças invisíveis e perigos escuros? Imagine navios russos em missão secreta, tentando cruzar o Estreito de Dover, enquanto uma força naval silenciosa vigia cada movimento. O que está realmente por trás dessas operações? Você está preparado para descobrir a verdade que pode mudar o jogo marítimo para sempre. Depois da aparente calma do Atlântico, forças discretas russas tentam cruzar uma passagem estreita e altamente vigiada. Esses navios, vindos do Báltico, tentam se infiltrar no Oceano Aberto. Mas eles não imaginam que o Reino Unido, com a ajuda da NATO, não apenas os monitora, mas adota uma postura firme e agressiva. Uma operação coordenada 24 horas por dia, registrada em cada sinal, cada rota. Os ruídos do mar, o som intenso do sonar, as ondas batendo nas quilhas, tudo sob controle. E então, surge a questão, até onde essa vigilância vai? Como uma força que parece invisível, a Marinha Britânica usa seu navio de patrulha HMS Severn para bloquear, com precisão militar, qualquer tentativa de invasão. Os navios russos, incluindo uma moderna classe corvette e uma embarcação de pesquisa disfarçada de exploradora oceânica, pensaram que passariam despercebidos. Mas eles estavam enganados. O que aconteceu a seguir deixou todos em alerta máximo. Uma estratégia de inteligência e força aplicada ao limite, uma corrida contra o tempo para impedir uma possível invasão silenciosa. Por que tudo isso é tão importante? Porque essas ações não são apenas sobre proteger as fronteiras navais. Elas sinalizam uma guerra silenciosa, uma batalha de informações, onde cada movimento, cada sinal, cada rota, pode definir o futuro da segurança mundial. Essas embarcações de alta tecnologia, com lasers capazes de cegarem, estão sendo usadas para atos de guerra eletrônica que podem paralisar toda uma frota inimiga na hora exata. Você consegue imaginar a tensão? O som dos motores russos ecoando sob o comando do mar, enquanto o brilho de lasers corta a escuridão. No centro dessa fúria silenciosa, há uma missão clara: impedir que o inimigo utilize as rotas marítimas críticas para financiar suas ações. Essas operações, que parecem simples inspeções, escondem uma estratégia de guerra híbrida que usa navios de aparência civil para ameaçar, infiltrar e sabotar. Em cada canto do oceano, há o risco de sabotagem, espionagem, de ataques invisíveis e de uma guerra que se desdobra na penumbra. Hoje, a verdadeira batalha não se limita às ondas visíveis. Está nas profundezas, na internet subterrânea da guerra moderna. Cada navio, cada submarino experimental, é uma peça desse quebra-cabeça, um elemento de uma estratégia maior que ameaça a estabilidade global. Você consegue sentir o frio na espinha? O silêncio dos mares, o cheiro de óleo queimado, o peso da responsabilidade sobre esses soldados do mar? Se o inimigo pensa que pode passar despercebido, que suas ações ficarão ocultas na escuridão, ele está completamente enganado. A Marinha Britânica e seus aliados estão prontos para confrontar cada movimento. E o que está por trás dessa operação vai muito além do que você imagina. É uma guerra de poder, dinheiro. Petróleo, uma batalha que pode redefinir o controle dos mares, talvez, o destino de nações inteiras. A pergunta que fica na boca de todos: até onde esses portos secretos e navios camuflados podem chegar? E qual será o próximo movimento na guerra invisível que está devastando as fronteiras do mundo marítimo? Os mares nunca mais serão os mesmos. Você já parou para pensar no que realmente acontece nos mares mais estratégicos do mundo? Imagine uma guerra silenciosa, invisível aos olhos comuns, mas altamente letal. Está tudo acontecendo bem diante de nossas frestas de visão. Navios russos tentando cruzar o Estreito de Dover, enquanto uma força naval poderosa parece estar de prontidão. Mas o que eles não estavam esperando é que a Marinha Real, com seu navio patrulha HMS Severn, estivesse preparada para reagir de maneira implacável. Desde cedo, cada movimento dessas embarcações russas, uma corveta moderna e uma frota que saiu do Mar Báltico, foi minuciosamente monitorado. O som das hélices ecoava na água, enquanto os radares captavam cada sinal, cada rota,
cada tentativa de aproximação. Então, numa resposta que parecia saído de um filme de ação, o HMS Severna assumiu uma postura agressiva bloqueando a passagem. Uma operação contínua, 24 horas por dia, envolvendo aliados da NATO, mostrava que nenhuma fuga seria permitida. Essa tática, porém, é apenas a ponta do iceberg. Tem toda uma guerra nos bastidores, uma batalha de informações. Os rivais russos, com seus navios de investigação disfarçados de embarcações civis, tentam mapear nossas redes de energia, cortar cabos estratégicos sob as águas. E eles usam lasers cegantes contra nossos aviões de patrulha, criando um cenário de uma guerra invisível, que ameaça não apenas a soberania, mas também a estabilidade ambiental. Você consegue imaginar o que está por trás dessa movimentação? É uma estratégia que vai muito além de uma simples disputa naval. Cada navio que passa pelos estreitos carrega uma potencial ameaça à economia global, uma possibilidade de desastres ambientais de proporções catastróficas. E o mais assustador, tudo isso se passa enquanto a nossa segurança, a nossa paz, é colocada à prova a cada dia. Este conflito, que parece uma partida de xadrez no mar, revela a verdadeira face da guerra moderna. Uma frente silenciosa, onde tecnologia de ponta, inteligência avançada e estratégias dissimuladas se unem para definir quem controla os mares. E você, está preparado para entender o que realmente acontece lá fora? A situação se agravou ainda mais quando a fragata HMS Somerset, acompanhando Yantar e outros navios civis na área, foi alvo de sinais intensos de interferência de GPS, vindos diretamente do navio russo. Essa ação revelou que a Rússia não estava apenas coletando informações, mas empregando suas capacidades de guerra eletrônica de forma agressiva, bem na frente dos olhos da OTAN. Você consegue imaginar o silêncio tenso, o arrepio na pele, enquanto sons invisíveis de interferência se espalham pelo ar? Algo tão sutil mas devastador, mostra a intenção de bloquear qualquer fluxo de informações entre as frotas russas do Norte e do Báltico. Plataformas como o RFN Stoiky, armadas com mísseis de cruzeiro calibre e mísseis antinavios iranianos, estavam no alvo dessa operação precisa. Sem o suporte do tanque Elne, as suas operações de longo alcance perdem força, se tornam vulneráveis. Essa jogada representa um golpe logístico fatal para o orgulho naval de Putin. Como um navio de guerra depende de petróleo, sua capacidade de se aventurar longe do porto diminui drasticamente, ameaçada pelos tanques sob risco de sabotagem. E agora, o que realmente está por trás dessa movimentação? A Rússia pretende transformar o Canal da Mancha e o Mar do Norte em seus próprios territórios marítimos, mapeando e ameaçando as infraestruturas essenciais da Europa. Mas do outro lado, o Reino Unido, em parceria com aliados da OTAN, França, Noruega, Islândia, não aceitará mais essas táticas invisíveis de ameaça silenciosa. 3 novos aviões P-8 Poseidon, enviados à Islândia, intensificaram patrulhas contra submarinos russos no Atlântico Norte e regiões árticas. Essa operação na passagem de Dover não é só uma manobra militar. É um grito de que a liberdade de movimentação da Rússia nos mares chegou ao seu limite. Cada navio russo passa a ser visto como uma potencial ameaça, um possível refém nas mãos do Ocidente. Por trás de tudo isso, uma sombra sinistra se revela no fundo do oceano, uma força oculta que financia a máquina de guerra de Moscou, a Frota Fantasma. Imagine o peso dessa presença silenciosa, a ameaça que paira na escuridão das águas globais, pronto para agir. E se essa sombra for totalmente exposta? Porque além das guerras de superfície, uma batalha mortal invisível está sendo travada, e ela pode mudar tudo.